Oi, pessoal, tudo bem? Várias pessoas me perguntaram como que foi minha entrevista ontem, minha primeira entrevista em inglês. Foi o primeiro momento que eu pude colocar meu inglês à prova e ver como que eu ia me sair. E era realmente, o objetivo da entrevista era para isso, para eles verificarem a minha proficiência no inglês. Então, realmente, eu tinha bastante responsabilidade ontem para conversar em inglês. E eu acho legal conversar com vocês e aproveitar que está bem fresco na minha memória, de falar tudo o que eles me questionaram, porque ontem, no caso, aconteceu comigo e pode acontecer um dia com vocês também. Então, que tipo de pergunta eles podem fazer? Então, bom, eu conversei por 30 minutos com eles e assim, falando mesmo, foi pelo Skype. Em nenhum momento eu digitei nada, assim, eles queriam saber mesmo se eu conseguia me virar. Então, assim, dei muitas gafes, eu mesma percebi algumas coisas erradas que eu falei, mas é assim mesmo, né? Eu acho que era o que eu esperava de mim também, eu sabia que isso ia acontecer, mas isso não me deixou tímida, sabe? Eu tentei explorar o máximo possível e mostrar que eu consigo me virar. E também um dos objetivos que eu tô indo para fora do país é justamente para melhorar o inglês mesmo. Então, eu espero que eles saibam disso, né? Então, assim, a primeira questão que eu demorei pra entender, e eu acho que eu tava muito, eu acho não, eu tenho certeza que eu tava muito nervosa, era com relação ao projeto que a Ana, que é minha orientadora lá no Texas, que ela tá participando aqui no Brasil. Então ela sabe desse projeto. E ela me perguntou umas duas vezes se eu tinha submetido. Aí eu achei que fosse um artigo que a gente tava escrevendo, a Michelle vai lembrar melhor disso. E eu falei, meu Deus, do que ela tá falando, assim? Na terceira vez que ela falou, quando ela falou money, aí eu falei, nossa, ok, acho que é sobre projeto. E aí eu expliquei pra ela que a gente tá submetendo o projeto, que no mês que vem que a gente vai mandar, então vai demorar mais uns 3, 4 meses pra saber realmente dar a resposta. Aí ela falou que tudo bem e tal. Mas assim, eu demorei pra entender, não sei nem dizer pra vocês que palavras que ela usou, porque eu não lembro mesmo, não entendi. Mas acho que foi pelo meu nervosismo também. Bom, até aí tudo bem. Na entrevista estava ela, que é minha orientadora, e também uma outra pessoa que chama Jeffrey, que é o responsável pelo intercâmbio de alunos. Então era, na verdade, ele que estava avaliando meu inglês. Então ele que me fez as próximas perguntas. A primeira delas, assim, gente, e é engraçado porque a Ana, ela é super extrovertida, assim, ela dá risada, tudo. A Michelle, ela já conhece ela, a gente conversou uma vez. Então, dá risada, sabe? É bem legal. Agora, o Jeffrey, nossa, eu acho que é uma amostra do que eu vou enfrentar lá fora. Que a maioria das pessoas é assim mesmo, né? Não é igual aqui no Brasil. Ele é bem sério. Então, ele olhava pra mim assim, tipo, me fale sobre tal coisa, assim. Me dava um pouco de medo. Então, a primeira pergunta que ele me fez era pra eu falar, escolher um livro ou um filme que eu tenha assistido e contar sobre ele. Então, assim, eu dei uma ensaiada em algumas coisas, até pensei que ele pudesse me perguntar sobre isso. E, na verdade, eu tô lendo um livro, alguns de vocês já sabem, que eu devo ter comentado, que se chama Um Gato de Rua Chamado Bob, que eu tô amando esse livro, super recomendo, inclusive. E é uma delícia, assim, muito, muito, muito gostoso de ler. Mas ainda tava um pouco travada no inglês, assim. Eu contei a história pra ele entendeu. Mas, por exemplo, eu troquei, assim, em vez de falar story, eu falei history, sabe? The history is about, não sei se tá certo ou não, mas ele olhou pra Ana meio assim, tipo, oh, acho que ela tá falando alguma bobagem, não sei. Mas até aí, tudo bem. Ele entendeu, acho que ele entendeu do que eu tava falando, do livro que eu tô lendo. Inclusive é um livro, tem a versão em português, mas eu tô lendo em inglês justamente pra dar aquele up no inglês, e eu falei isso pra ele, inclusive. E depois, aí ele falou, tudo bem. Ele falou, bom, preciso te fazer uma outra pergunta. Tens falado muito da política no Brasil. Gente, essa pergunta é difícil para mim responder até em português. E eu tive que falar para ele um pouco em inglês sobre o que está acontecendo na política do país aqui no Brasil, que é o que tem mostrado também lá fora. E aí eu falei, bom, ok, vou falar então um pouquinho. E aí eu falei sobre o impeachment da Dilma, que de lá pra cá as coisas têm sido muito complicadas. Infelizmente a gente tem um presidente machista, aí ele me perguntou, mas o que isso você quer dizer com machismo? Aí eu falei um pouco das declarações que ele deu ultimamente, né?
E, enfim, e aí eu usei até a palavra que ele é ridículo, mas é porque eu não me lembrava, não sei também quais palavras eu poderia usar, mas eu falei que o presidente era ridículo e tinha dado alguns comentários errôneos, tá? Enfim, foi uma pergunta difícil para eu responder até em português. Mas aí eu dei uma enrolada, expliquei para ele em inglês, ele, não, com certeza, acho que ele concordou comigo quando eu falei do machismo. Bom, e aí a outra pergunta, que aí sim, gente, eu me soltei. Até então tava bem travada, com muito medo. Aí na próxima questão, ele falou assim: Renata, me fala um pouco sobre sua pesquisa. E aí, isso eu adoro responder em português, e acho que adoro quando as pessoas perguntam, o que você faz lá e tal, e eu fico falando que bem boba. E aí ele me perguntou, e eu contei um pouco da minha história mesmo, que eu comecei como taxonomista morfológica, sou até hoje, é o que eu gosto de fazer, mas existem algumas espécies que eu tenho algumas dúvidas, que tá difícil para separar pela morfologia, enfim, tudo que a gente está estudando, vocês também estão estudando, que vocês sabem. Então, eu falei para ele que a minha intenção então é integrar outras ferramentas para poder entender melhor essa questão das espécies, né? Ele não é biólogo, então ele não sei se ele entendeu tudo que eu falei, mas a Ana estava ali do lado, ela entendeu, eu acho. Então essa foi aí que eu consegui assim realmente, tô conseguindo falar, sabe? É um assunto que eu gosto de falar. Então, tudo bem, mas assim, dei gafes, algumas coisas que eu falo errado em português, porque também não fico falando toda hora, mas, por exemplo, fui falar sobre os espinhos do braço, então é spines, e aí eu falei spine, é uma coisa que eu falo spine, porque eu escrevo spine, então, enfim, eu sei que eu falei errado, mas ele entendeu, né? Isso que é importante. E depois, a próxima pergunta dele foi com relação ao meu marido. Então, ele me questionou o que o meu marido vai fazer lá. Que ele está indo comigo, né? Então, eu fui bem clara com ele. Acho que nesses momentos a gente precisa ser sincero mesmo. É o que eu falo aqui em português e falaria também em inglês para ele. Então, disse que meu marido, ele tá indo comigo, porque ele também vai ser uma oportunidade única pra gente, que ele vai entender que ele vai melhorar o inglês dele, isso é um dos objetivos nossos, né? E que também ele vai aproveitar a oportunidade para se dedicar a um projeto que ele tem, que é um projeto de um site, né? Então ele vai trabalhar mais no computador, vai ficar mais em casa. Então, e aí, foi isso que eu disse para ele. Bom, essas foram as questões. Depois ele me questionou também sobre se eu tinha já lugar para ficar. Eu achei ótimo, porque isso eu falei pra ele: olha, eu tô vendo num lugar assim, assim, né? Daí deu outra gafe, porque o lugar chama Cardinal, e se escreve Oax, o nome da república lá. Na verdade, não é nem uma república, é um hotel com apartamentos. E aí ele falou, Oax? Ele não entendeu direito. Aí eu falei pra ele como que escrevia, que é O-A-K-S. Aí ele falou, Oaks. Então eu sei que eu falo errado muitas coisas. Mas ele entendeu também. Só que até foi interessante porque ele falou assim, olha, Renata, então eu não aconselho você ficar nesse lugar, porque é perto de tipo uma favela lá. Né? Ele falou, usou bem esse termo, favela mesmo. Eu não sei se a favela deles lá é a mesma favela que a gente vê aqui no Brasil. Mas ele me citou um outro lugar para eu verificar, então achei isso bem interessante. Anotei tudo, vou buscar sobre isso. Mas acho que foi tudo bem, sabe? Muitas risadas, assim, apesar dele ser mais sério. Eu vi que teve alguns momentos que ele deu risada, assim, por exemplo, quando eu falei que a história que eu tava lendo do livro era bem cool, cute, assim, né? Então ele, legal e tal. Não sei se ele tava rindo meu inglês, ele tava rindo, não sei. Mas assim, o fato é, eu fiquei conversando com ele por todo esse tempo, com os dois, e foi bem interessante. E uma das coisas que eu entendi mais ou menos, e eu vou até mandar um e-mail pra Ana agora para questionar sobre isso, é que ela tá indo pra Belize, que é acho que é uma ilha no Caribe, fazer coleta lá. Então, achei bem interessante, né? Já vou pedir para ela trazer os bichos pra gente também. O Fiactis, com certeza, ela vai trazer, que é o que ela tá trabalhando. Mas lá também deve ter Ophiothrix, então isso é bem interessante. Então, bom, gente, então é isso. Muitos micos a gente paga, é importante a gente saber que isso vai acontecer, ficar bem tranquilo. Aliás, fique nervoso também, fazer o quê? A gente fica um pouco nervoso, mas depois no fim dá tudo certo. Obrigada pelas energias positivas de vocês, tá bom? Quem quiser falar um pouco mais sobre isso comigo, estou sempre aqui e a gente pode conversar, tá bom? Beijinho pra vocês.